Nesse vídeo eu vou tratar com vocês uma informação relacionada a Sabesp, Usiminas, Santander e tratar aqui a respeito também do grande absurdo que é o imposto de renda sobre herança. Então vem comigo. Começando aqui com Sabesp, ela encaminhou o anteprojeto para a privatização da empresa. As ações então dispararam. 3 estados que devem dar prosseguimento nas privatizações: Estado de São Paulo, e a Sabesp já deu início nesse movimento. Tivemos recentemente a Copel, no estado do Paraná. Teremos, muito provavelmente, privatizações da CEMIG e até mesmo da Copasa, no estado de Minas Gerais. Esses 3 estados estão bem avançados nesse sentido, denotando eficiência nesses estados com os gastos públicos. Veja que o mercado reage muito bem a uma informação de privatização. E a Sabesp já se tornou uma gigante, precisa de investimentos privados para que continue crescendo. Portanto, uma notícia muito positiva para o acionista de Sabesp. Continuando aqui, o CEO da Rio Tinto, que é a segunda maior mineradora do mundo, uma empresa australiana, ele citou ali que a demanda chinesa por aço está no pico, ou seja, já estaria no máximo. Segundo ele, prevemos que o pico da procura de aço na China está prestes a ser alcançado. Não porque a economia chinesa não esteja a crescer, mas apenas por causa da maturidade que atingiu. O grupo BHP, que é rival da Rio Tinto, também tem mais ou menos esse pensamento. Minério de ferro tem negociado acima aqui dos $100. Se nós pegarmos aqui o minério de ferro atualmente a $125, isso beneficiou as cotações de Vale, que subiram para algo próximo de R$70, meu preço teto inclusive em Vale. Atualmente, com essa proximidade do preço teto, parei de comprar, até porque eu já tenho uma participação grande em Vale para os padrões da minha carteira. E olhando-se aqui para o aço, nós temos que ele está numa região de preços que, mesmo que esteja no pico, pode continuar subindo um pouquinho. Mas, se os próprios gestores dessas empresas estão dizendo que já está no pico, tenha cautela, por exemplo, com siderúrgicas. E aqui no caso estou falando de Usiminas, CSN e também Gerdau. E por falar aqui de Usiminas, ela teve um bloqueio judicial de mais de 340 milhões de reais, uma decisão da Justiça de Minas Gerais, numa ação civil pública por alegação de danos ambientais. Segundo a alegação do Ministério Público de Minas Gerais, a companhia estaria poluindo de forma excessiva na unidade de Patinga, devido à emissão ali do pó preto. De acordo com a decisão judicial, que acabou bloqueando esses recursos, as provas colhidas pelo Ministério Público demonstram que desde a fundação da empresa, em 66, a Usiminas pratica condutas agressivas ao meio ambiente, seja através das emissões atmosféricas geradas nas diversas áreas da empresa, da emissão de partículas sedimentáveis em desacordo com o padrão estabelecido pela legislação ambiental. Então citou aqui o pó preto, além de outros agentes poluentes lançados na atmosfera, mas é inerente à atividade da Usiminas. A Usiminas informou que vai recorrer dessa decisão, uma decisão liminar. Segundo a Usiminas, ela direcionou R$500 milhões em investimentos para projetos com foco em melhorar o desempenho ambiental em 2023 e que por isso ela discorda da decisão, mas o bloqueio já ocorreu. E é um bloqueio aqui relevante. As ações por conta disso estão caindo ali 1,3%, sendo que um valor como este já é mais que um lucro trimestral atual da Usiminas, então é bem relevante. De qualquer forma, olhando-se aqui para gráfico de cotação lucro, Usiminas estaria barata. Esse PL mais alto poderia ser um indicativo de que a empresa está mais alta. Empresas que tratam de commodities, e aqui estamos falando do aço, que embora não seja commodity, mas está exposto ao minério de ferro, nesses patamares de preços com PLs mais elevados, costuma ser uma boa região de compra, mas a empresa vem produzindo um ROI muito baixo e um ROIC negativo. Portanto, uma rentabilidade que justifica esse preço ao valor patrimonial. Por isso, fico de fora da Usiminas. Além da extrema dificuldade de avaliação de qual é o patrimônio líquido dos acionistas, já que, vez ou outra, acaba acontecendo um impairment, denotando como ocorre uma avaliação equivocada dos ativos, principalmente do imobilizado de Usiminas, e essa insegurança na avaliação dos ativos, com essa baixa rentabilidade, acabou me fazendo ficar de fora da empresa. E a Copel recebeu recomendação de compra pelo Morgan Stanley, subindo o preço-alvo de 9 para 12 reais. As ações subiram um pouco por conta disso. Eu entendo que esse preço de 9 reais é razoável, agora 12 já ficou um pouco otimista demais. Praticamente não tem ganho potencial aqui. Segundo os analistas do Morgan Stanley, eles enxergam uma combinação de fatores de risco que impulsiona a avaliação extremamente baixa, particularmente perspectivas pessimistas para os preços da energia
e a consideração dos limites do poder do voto de julgamento no Supremo Tribunal Federal. É citado aqui, por exemplo, a possibilidade de elevação novamente dos dividendos, que é algo que eu espero, porque agora é cabível a redução de alavancagem, com toda essa capitalização que ingressou na companhia. Então, basicamente, os pontos aqui seriam o quê? Que estariam pessimistas com o cenário de Copel, que ela pode reduzir o seu endividamento, que é algo que vai acabar acontecendo, e os dividendos que tendem a aumentar. Por isso, veria valor na Copel. Eu prefiro ficar com o preço teto máximo ali de R$ 9,00, como eles colocaram, para que você tenha margem de segurança, do contrário você não vai ter nenhum ganho potencial. E o Santander, ele passará aqui por um processo de mini reestruturação. Ele anunciou um plano de mini reestruturação bem semelhante ao do Citibank, informando ali buscar simplificar as operações da empresa. O banco, ele pretende combinar os negócios bancários de varejo e comerciais de cada país numa nova unidade global. Diante disso, é bem provável que haja redução dos níveis de gestão e poderá haver uma série de demissões. Essa nova estrutura de gestão resultará em 5 unidades: varejo comercial, banco digital de consumo, pagamentos, gestão de patrimônio, que é o Wealth, e seguros, além da parte de investimento. Portanto, isso denota que o Santander está preocupado com o cenário atual, no mundo inteiro, não só no Brasil. Os balanços no Brasil assustaram, isso deve ter reforçado aqui um plano de reestruturação. O ideal ao acionista é ir acompanhando o desenvolvimento desse plano, para ver se vai aumentar a rentabilidade do banco, que só deve vir a aumentar a partir do ano de 2024. Sendo que Symbiose, nos últimos 12 meses, ficou praticamente estável. Claro que se você pegar o pico aqui de 2021, caiu bastante, mas quem sofreu mais nesses últimos meses foi o Bradesco mesmo, até por isso que o Howard Marks acabou se posicionando fortemente no papel. E continuando aqui, lei criou 52 funções comissionadas no TRT de Teresina. Outra lei criou 484 funções comissionadas no TJ Distrito Federal, ou seja, está havendo ali a farra dos cargos comissionados. Ao passo que nós temos protestos no país, entre os municípios, por conta da queda no Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse obrigatório aos municípios. Sendo que o FPM, para quem não sabe, é basicamente a entrega obrigatória do produto da arrecadação do Imposto de Renda e também do IPI, impostos federais. Só que está havendo uma queda forte no FPM, inclusive com risco de atrasos salariais nos municípios. Isso tem gerado uma mobilização dos municípios nesse sentido, e mesmo assim o governo segue aqui aprovando cargos comissionados. Para além disso, pesquisa da Genial, Quaest, apurou ali que a confiança no Haddad caiu e que o mercado financeiro avalia que o governo não vai conseguir zerar o déficit fiscal, que promete zerar em 2024, precisando de um adicional arrecadatório de mais de 160 bilhões de reais para isso. 95% do mercado financeiro não acredita nessa possibilidade. 86% das pessoas ouvidas afirmam que a meta fiscal do governo será descumprida independentemente do pacote de aumentos de receitas. Na pesquisa ainda se apurou que 46% dos entrevistados entendem como alta a probabilidade de tributação dos fundos exclusivos, mas apenas 27% dos entrevistados entendem que o governo conseguirá aprovar o fim do JCP. Vale ressaltar que não bastasse tudo isso, a Auren informou recentemente que a Receita Federal ordenou que ela pagasse 578 milhões de reais de imposto de renda sobre uma indenização que ela recebeu da União como uma herança do governo Dilma, que acabou causando prejuízo à antiga CESP. Vamos lembrar aqui que no governo Dilma ela editou a medida provisória 579, dando a opção às geradoras, como a CESP, de renovar suas concessões no sistema de cotização, ou seja, vendendo a preço de custo a energia, absurdo, ou devolver a concessão para a União. A Auren adotou a segunda opção, ela devolveu a concessão. Só que, cadê a indenização pelos investimentos gerados? A União simplesmente deu calote. Agora fizeram um acordo e tributaram uma suposta renda, que é uma indenização clara. Um grande absurdo. Ainda por cima, temos agora o quê? Até começo desse ano, o STF estava afastando a doação e a herança da base de cálculo do imposto de renda. Mas uma decisão recente, o STF manteve a cobrança do imposto de renda sobre herança. Sendo que, vamos lembrar, a herança já é tributada por meio de um imposto estadual que se chama ITCMD. No estado de São Paulo, a alíquota é de 4%, mas pode chegar a 8%. Esse é o limite máximo. Só que não bastasse esse ITCMD, o imposto estadual, a União agora quer o seu pedaço. E o que seria esse imposto de renda sobre a herança? Algo muito simples. Supondo que o falecido, de cujos, tenha comprado um imóvel por 100 mil reais e esse imóvel se valorizou para
R$ 1 milhão, ou até mais que isso. Essa diferença entre o custo de aquisição e o preço na data da morte, por exemplo, seria o ganho de capital para o herdeiro. Olha só que beleza. Ele vai precisar pagar imposto que pode chegar a mais de 20%, além do ITCMD. A alíquota pode chegar a 22%. Ou seja, o que percebemos é uma mobilização do governo e talvez até mesmo do judiciário para gerar a improvável zeragem do déficit primário em 2024, sendo que em agosto o déficit já foi multibilionário. Então veja, não há mais nenhum tipo de limitação à tributação. Ora, se a Auren foi tributada por uma indenização, sendo que é muito claro que indenização não é renda, então não é base de cálculo do imposto de renda, e que o imposto sobre herança, o único que deve incidir de acordo com a Constituição Federal, é o próprio ITCMD, o que acaba impedindo de haver extensões interpretativas absurdas para acrescentar cada vez mais base de cálculo, mais tributação. O governo está se mobilizando nesse sentido, de tributar de todas as formas. E ainda por cima, tem a extinção do JCP e eventualmente até a tributação dos dividendos. Só tributar, tributar e não se fala em nada de economizar. Economizar para quê? Se você pode criar aqui cargos e funções comissionadas.